O vídeo de hoje é um pouco diferente. Vou começar a compartilhar com vocês testemunhos de inscritos aqui no canal. E o que vou ler para vocês hoje é um fortíssimo sonho profético do pastor Alessandro Magno, da comunidade Tempo de Restauração. O sonho é muito forte, então fiquem bem atentos, pois precisam assistir até o final para entenderem o recado fortíssimo do nosso Deus. Então, já deixem seus likes neste vídeo, se inscrevam em nosso canal, que eu garanto que vocês sairão daqui edificados. Testemunho do pastor Alessandro Magno, da comunidade Tempos de Restauração. Recebi uma grande profecia em sonho, no dia 4/6 de manhã. Acordei cedo para mandar meus filhos para a escola e depois planejei ir à igreja orar. Mas, de alguma forma, meu espírito sentiu que eu deveria ir para casa. Quando cheguei, pensei em ir trabalhar cedo porque tinha muito o que fazer naquele dia. No entanto, o Espírito Santo falou comigo e disse que eu deveria voltar a dormir. Deitei-me obedientemente, adormeci profundamente e comecei a sonhar. Sonhei que meu filho e eu estávamos andando em uma movimentada rua comercial de uma determinada cidade. Meu anjo, também o anjo da igreja local, caminha conosco. Com uma mala pequena na mão, comprei algumas coisas para guardar com outras coisas que trouxe de casa. O objetivo dessa mala é guardar o que preciso na prisão. Após as compras, caminhamos até o final daquela avenida até um terreno na entrada do deserto, cercado por uma cerca de arame farpado bem alta, uma guarita e um grande portão de ferro. Curiosamente, não há um prédio aqui e nem uma prisão, mas uma enorme entrada de caverna subterrânea. Meu filho ficou na porta do lado de fora e meu anjo e eu continuamos nosso caminho. Atravessamos o portão, atravessamos o pátio e entramos na caverna. Lá nos encontramos cercados pela escuridão absoluta. Fomos recebidos por um homenzinho muito deformado, como se fosse corcunda. Ele se apresentou como carcereiro daquele lugar e disse que me levaria para uma cela. Estranhamente, ele segurava uma lâmpada na mão, mas ela emitia uma luz negra, tornando-a ainda mais escura. Percebi que quanto mais escuro estava, mais ele via. Eu sei que é um demônio e este lugar é uma área aprisionada. Apesar da escuridão, eu e o anjo que me acompanhava podíamos ver. Parece uma espécie de visão noturna para mim. Meu anjo está em silêncio, mas atento a mim. Eu podia ver uma espada em sua mão, desembainhada silenciosamente. O demônio carcereiro também percebeu isso e sorriu levemente. Muito fedor, muita umidade, paredes pretas esculpidas em rocha intocada, sons terríveis e uma sensação constante de dor e sufocamento. Caminhamos fundo, descemos alguns lances de escadas esculpidos na pedra. A água escorria pela parede. Havia inúmeras celas muito escuras e só podíamos ver pessoas nelas. E era muito doloroso. A certa altura, o demônio carcereiro passou e nos disse para esperarmos lá,
porque ele precisava liberar uma cela para mim. Portanto, era necessário transferir alguns presos para outras celas. Depois de um tempo, ele voltou e nos levou para uma cela vazia e suja com palha no chão de pedra. Havia uma mesa, uma cadeira e uma cama com colchões de palha sujo. Notei meu anjo estacionado na porta da cela. Diante do meu rosto confuso, ele apenas me disse muito sério: "É preciso que você entenda. A cela estava fechada e não vi mais ninguém. No entanto, sinto a presença do meu guardião ao meu redor." Naquela prisão, eu me vi sozinho na escuridão total. A voz do Espírito Santo me disse: "Olhe para aquele lugar." Como eu disse, apesar da escuridão, podemos pensar nisso como uma espécie de visão noturna. Olhando ao redor, notei que havia 2 livros sobre a mesa. Um era a Bíblia, o outro era o livro de Dwayne Roberts. E uma coisa: quando abri a Bíblia, uma luz forte e brilhante se iluminou e toda a cela ficou completamente iluminada. Procurei encontrar a fonte daquela luz e o Senhor me disse: "Olhe para o seu coração." Quando olho, posso ver através do meu corpo. É transparente e meu coração se transformou em uma bola de fogo. Surpreendentemente, notei de onde vinha a luz. Salmo, capítulo 119, versículo 105 me vem à mente. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Comecei a ler a Bíblia nos seguintes versículos. Isaías, capítulo 9, versículo 2, capítulo 4, versículo 6. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz e amanheceu para os que viviam na terra da sombra da morte. O dia de Midian, pois as armaduras e as roupas ensanguentadas dos que lutam em voz alta serão queimadas e servirão de alimento para o fogo, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Sobre os seus ombros será colocado e educado, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Depois que eu li, o Espírito Santo me disse: "O nome deste lugar é o lugar da sombra da morte." Esta é uma área de cativeiro espiritual. Muitos que vivem aqui espiritualmente não precisam e não devem estar neste lugar, porque pela lei, no Filho de Deus, quebrei todo jugo pesado, toda vara que fere, todo cetro opressor. Eu até destruí todo o equipamento de guerra do meu oponente. Eu ponderei por um tempo e ele me direcionou para a próxima leitura. Em Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 14. Outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Assim diz: desperta tu que dormes e ressuscita dos mortos. Cristo te dará luz. Depois de lê-lo, o Espírito Santo passou a me dizer: a natureza dos filhos da luz é revelada através de suas ações. Primeiro, como eles andavam. Segundo, por onde andavam. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Terceiro, com quem viajam. Gênesis 5, 24. Hebreus 11, 5. Gênesis 6, 9. 1 Coríntios 5, 11. O Espírito Santo continuou: quando o homem cai, sua visão do mundo espiritual fica turva, porque ele não vê mais com o olho espiritual fechado, mas começa a ver com o olho da alma aberto. Esse nível de visão pode até capturar o espírito do mundo,
mas não pode discerni-lo. Você se lembra quando eu coloquei as mãos sobre aquele cego de Betsaida? Ele viu as pessoas de uma forma distorcida após a primeira deitada, como árvores. Marcos 8, capítulo 23, versículo 25. E na primeira imposição de mãos, seus olhos físicos foram ativados, mas o plano visual ainda era a alma. Ele só começou a ver claramente na segunda imposição de mãos, quando a conexão com a visão espiritual foi restabelecida. Repare no seu olhar inabalável, ver de longe e distinguir cada um. Essas características estão associadas à visão espiritual. Ele foi curado não apenas fisicamente, mas também de alma e espírito, e se tornou um homem salvo, porque o mandei direto para casa e o aconselhei a não entrar na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículo 26. Pois, apesar dos milagres que fiz ali, o Senhor Betsaida permaneceu nestas áreas, aprisionadas por falta de arrependimento. Veja, existe apenas a visão da alma e a visão distorcida, e até a cegueira retornarão se aquela pessoa retornar a eles. Mateus capítulo 11, versículo 21. O Espírito Santo continuou. Visões da alma e visão noturna. O que você experimenta quando entra neste lugar? Perceba que você a vê como uma prisão, mas quando você abre minha palavra e começa a vê-la claramente através de seus olhos espirituais, você percebe que é uma área aprisionada. Com a queda, 3 níveis de visão foram estabelecidos. A visão da alma, que é a visão do homem natural, e a visão do espírito humano em comunhão com Deus através das palavras iluminadas pelo Espírito Santo. A visão espiritual, homem, exceto que Jesus é o diabo, e a visão do demônio, que se baseia no princípio mais escuro e mais claro. Lembra da lâmpada negra do carcereiro? O Espírito do Senhor me disse que andar na minha presença requer 3 estágios: despertar, levantar e acordar. Efésios 5, 14. Você se lembra do que aconteceu com seu irmão Pedro? Atos, capítulo 12, versículo 3 a 11. Você viu quando o meu anjo veio, a luz da prisão se acendeu, e Pedro passou por essas 3 etapas. Tocar o lado de Pedro, acordá-lo, dizer, levante-se. Atos 12, 7b. No versículo 11, ele se fez entender. Pedro caiu em si e disse: agora eu realmente sei que o Senhor enviou seu anjo para me livrar da mão de Herodes e de tudo que os judeus esperavam. A mesma cela quando ensinei a Pedro sobre a área de cativeiro. Eu estou falando da mesma geografia espiritual. Veja trancado em pedra com suas correntes. Abrindo a boca, olhei para o canto da cela e vi correntes grossas espremidas entre as correntes na parede de pedra. Eu não tinha notado isso antes. Depois que me recuperei da surpresa, o Espírito Santo me levou ao próximo parágrafo da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 ao 18. Assim que o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, o último. Eu vivo, fui morto, mas eis que vivo para sempre. Um homem. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aí o Espírito Santo me disse: embora este lugar seja inutilizável, cegueira, piedade e falta de relação comigo, através das minhas palavras devido à crença religiosa, será. Mas se você não obedecer à voz do Senhor, seu Deus, e não cumprires diligentemente todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então todas estas maldições virão sobre ti.
apalpais ao meio-dia, como um cego apalpa nas trevas, mas você só será oprimido e roubado todos os dias. Ninguém pode salvá-lo. Pois quem não tem essas coisas é cego, vendo as coisas de longe e esquecendo-se da purificação dos seus pecados anteriores. Porque você diz: tenho dinheiro e nada me falta, e você não sabe que é infeliz. Sim, pobre, pobre, cego e nu. Muitas pessoas pensam erroneamente que vivem em liberdade, mas vivem aqui. Na verdade, comprei a liberdade para eles e não quero que morem lá. Mas essa é a visão da alma. Os outros fatores que mencionei impedem que você fique aqui. Eles pensam que veem claramente e são livres, quando na realidade percebem as coisas de forma superficial e estão presos. Você pode sair daqui a qualquer hora. Então eu disse ao Senhor: mas como isso é possível? O Senhor disse que o lugar estava inutilizável, mas eu vi que estava funcionando bem, com celas, guardas e prisioneiros. O Senhor diz que você pode sair daqui a qualquer momento, mas o que vejo são celas fechadas. Como pode ser? O Espírito Santo me respondeu, aproximando-me da porta da cela. Ao me aproximar, percebi que estava encostado na porta. Vendo isso, empurrei e abriu. Enquanto eu observava com espanto, o Senhor disse: todo o lugar é inútil porque eles não têm chaves e não têm como trancar a porta. Eles apenas ficam juntos. Eu tenho a chave, mas por causa da escuridão, porque eles veem com os olhos da alma e não com os olhos do espírito. As pessoas aqui não conseguem ver esse detalhe. E é por isso que você fica aqui. Eles não perceberam que a porta estava aberta. Isso também não se deve ao papel do espírito dos carcereiros no comando aqui. Seu nome é o Deus deste século, e sua função é enganar o entendimento. Ele trabalha na incredulidade, seja na vida de incrédulos ou dos que duvidam, segundo Coríntios 4:4, em que os deuses desta era cegaram os entendimentos dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça sobre eles. Mas, infelizmente, há muitos crentes e até muitos missionários, todos neste lugar. Então o Senhor me disse: olhe dentro da sua mala. Até este momento eu não abri a mala e nem sei o que tem dentro. Na verdade, deixei-o no canto. Peguei-o, coloquei-o sobre a mesa e o abri. Abrindo, havia 3 coisas dentro: um recipiente de pó de ouro, um vestido muito branco com uma túnica, cuidadosamente dobrado, e um frasco de colírio. Lembro-me de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Rogo-vos que de mim compres ouro refinado no fogo para vos encherdes, e vestes brancas para vestir, para que não seja exposta a vergonha da vossa nudez, unguento para ungir os vossos olhos. O Senhor me disse: estas são as coisas que meu servo deve sempre usar e aderir. Então, ele me orientou: abra o vaso de ouro e espalhe pó de ouro em você. Lancei sobre mim e cobriu todo o meu corpo. O Senhor disse: meu servo precisa ser vestido em minha glória. Lembro-me dos utensílios do tabernáculo de Moisés, feitos de madeira de acácia, símbolo do homem, e revestidos de ouro, símbolo de Deus. O Senhor disse ainda: é a cobertura da minha existência que conta. Então ele disse: tome a túnica e o manto.
O Espírito Santo disse: mantenha suas roupas sempre branca e nunca fique sem óleo na cabeça. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Finalmente, o Senhor ordena: aplique seus olhos com colírio. Quando faço, sinto uma limpeza profunda e frescor nas pálpebras. Então, algo interessante aconteceu. Meus 2 olhos se iluminaram como poderosos faróis, emitindo uma luz branca muito intensa. Ouvi o Espírito Santo recitar Lucas capítulo 11, versículo 34. Os teus olhos são a lâmpada do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo brilhará, mas se forem maus, o seu corpo cairá nas trevas. Depois disso, o Senhor me levou ao último parágrafo da Bíblia, Salmo, capítulo 68, versículo 20. Nosso Deus é o Deus da salvação. O caminho para escapar da morte pertence ao Senhor. Quando acabei de ler isso, olhei para cima e vi meu anjo novamente na prisão aberta, dentro da porta. Ele levantou sua espada e transformou em uma luz muito forte e me disse: rápido, seu tempo aqui acabou. Precisamos sair imediatamente. Quando sairmos, profetize essas últimas palavras lá fora. Ele estendeu a mão para mim e quando eu a agarrei, ele me abraçou com força e me puxou pelos corredores do lugar em alta velocidade. Enquanto ele voava, a luz de sua espada e todo o seu ser se tornavam mais intensos. Lembro que profetizei as palavras do Salmo, capítulo 68, versículo 20. Estou começando a sentir que estamos nos aproximando da saída, pois está ficando mais claro e o ar está ficando mais limpo. Por uma fração de segundo, olhei para trás e o lugar parecia ter sido engolido por algum tipo de buraco negro ou algo assim. Furiosos, atravessamos a saída do túnel em que entramos e estávamos fora da prisão imediatamente. Eu me vi de pé. Meu anjo guardou sua espada e acordei. Este sonho profético é muito forte. Não tem como não sentir a presença de Deus. Se você sentiu a presença de Deus aí, deixa aqui nos comentários. Deus tremendo. Amém? Que Jesus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até breve.